Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Ótima quarta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 19 de junho, Dia Nacional do Luto. Um dia para a gente refletir sobre a importância do apoio a quem perde um amigo, um familiar, um ente querido, né? E também é dia do cinema brasileiro, para homenagear a 7ª arte produzida aqui no Brasil. E durante todo o nosso Primeiro Jornal, na primeira hora, você vai ouvir a respeito dos principais filmes do Brasil de todos os tempos, né? Os 10 mais assistidos. A nossa equipe foi para as ruas também, ouvir da população qual o seu filme nacional preferido. Tem gente que torce o nariz, não gosta do filme nacional, enfim. Tudo isso, vamos falar muito sobre cinema brasileiro aqui na primeira hora do Primeiro Jornal. 6:01, as manchetes de hoje. Educação capacita profissionais em primeiros socorros. O posicionamento de Lula sobre a taxação de compras internacionais. STF começa a julgar acusados de mandar matar Marielle. Petição contra PL anti-aborto supera 100 mil assinaturas em 2 dias. Soldados da Coreia do Norte entram novamente no sul e recuam após tiros de advertência. Tailândia é o primeiro país do sudoeste asiático a legalizar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hoje entrevistaremos Roberto França Teixeira, o Big Panda. E conversaremos ainda com a doula Cauana Barreiro Angles Arrigo. Bom, agora a gente vai saber como é que fica o tempo hoje. Como é que fica então, Juliana Marques? Bom dia. Bom dia, Ellen. Hoje em Botucatu haverá um dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima é de 29 graus. E nós sabemos que faltam poucos dias para o início do inverno no Hemisfério Sul, marcado para o dia 20 de junho, esta semana. E falando aí sobre o clima mais seco, que tem sido destaque aqui no Sudeste, né? Assim como outros fenômenos comuns nessa época do ano, como a grande amplitude térmica e a formação de nevoeiros. É fato que nessa época do ano chove menos, já estamos acostumados, porém a chuva está mais escassa do que o normal. Além disso, tem feito muito mais calor neste outono, o que nos faz sentir mais ainda a ausência das pancadas de chuva. E a mudança do padrão vai acontecer um pouco mais à frente, mas ainda neste mês de junho, é uma boa notícia. A tendência é que o bloqueio atmosférico seja rompido somente no final da semana que vem, e aí sim uma frente fria conseguirá avançar pelo centro-sul brasileiro de forma mais abrangente. O GFS, o modelo de previsão global, indica a formação de novas instabilidades a partir do interior do continente, ainda na altura da região sul, havendo a chance de avanço das chuvas para o sudeste no último final de semana do mês de junho. Ainda é cedo para decidir aí a previsão, mas ao que tudo indica será mais um episódio isolado entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então a tendência é que venha chuva, não de uma forma muito expressiva, mas vai vir. E hoje pela manhã eu estava vendo as últimas notícias da região sul do Brasil, Porto Alegre, de novo, chuvas pesadas, enchentes e tudo mais. Depoimento de pessoas que tentaram por 3 vezes voltar para casa e não conseguiram. Porque voltou a chuva, voltou a alagar, né? Então tá terrível a situação de novo lá no sul do país, persiste, especialmente né? em Porto Alegre, Guaíba subindo de novo, enfim, terrível mesmo. Agora 6:03, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada, e hoje com Tata Mello. Bom dia, Tata. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Ju e todos os ouvintes da Prever. E hoje a notícia inusitada é um carro-cama, criado pelo Soldado. É um veículo inusitado para surpreender a namorada. O autor da façanha foi o soldado Hugo... Soldador. Opa, foi mal. Soldador Hugo Natelli, de 40 anos, com um carro em formato de cama, ele resolveu entregar um buquê de flores à amada no Dia dos Namorados, em um centro comercial do bairro do Vale de Jatobá, na região de Barreiros, em Belo Horizonte. Em um vídeo que viralizou na internet, é possível ver Hugo fazendo manobras sob as cobertas. Para chegar ao trabalho da namorada, a contadora Verônica Silva, de 31 anos. Pessoas que passavam pelo local acompanharam aquele tipo de trem que só acontece em BH.
e a surpresa foi aprovada por Verônica. Não é a primeira vez que Hugo apronta com a amada. Ele contou que no Dia Internacional das Mulheres se vestiu com roupas rasgadas e sujas e foi levar flores pra ela. A verdade é que minha vida sempre foi assim. Eu sou da zoeira, brinco demais. Eu não tenho tempo pra ficar triste, só quero ter alegria, fazer o bem e amar o próximo, sabe? E estava pensando no que fazer de aniversário pra ela, mas agora vai ser difícil, né? Zerei o game, contou. O automóvel inusitado foi produzido pelo Hugo em janeiro deste ano. Já a ideia de unir o carro com a cama foi um dia antes do Dia dos Namorados, justamente para chamar a atenção da moça. Produzi o motor, fiz as rodas, fiz tudo. Já para fazer a cama usei tubos de PVC para ficar bem leve. Meti um lençol, umas peças de isopor e deu no que deu, explicou. Que coisa, né? Já pensou? Já pensou a namorada no trabalho dela? Recebeu um buquê de flores com um carro-cama chegando Carro-cama, na né? porta do trabalho. Já pensou a alegria dela perto dos colegas, das colegas de trabalho? É? Ele de novo tá ali embaixo com uma cama. Já pensou? Não é meu não sei quem é. Fala que eu não tô, né? É isso aí. 6h05, agora 6h06 virou, você está com o primeiro jornal da Prever FM e agora vamos com a notícia que está bombando, as virais com a Juliana Marques. O Nubank ficou nos trending topics do X, o antigo Twitter, na tarde dessa terça-feira, depois que vários usuários da rede social, supostamente clientes do Banco Digital Brasileiro, ameaçaram cancelar suas contas e deixar a instituição financeira. A reação acontece após Cristina Junqueira, uma das cofundadoras do Nubank, publicar um story no Instagram sobre um evento que ocorrerá no Brasil e que está sendo promovido pelo site Brasil Paralelo. Produtora de conteúdo fundada em 2016 em Porto Alegre, considerada conservadora e comumente associada ao bolsonarismo. No story, publicado na segunda-feira, dia 17, à noite, Cristina mostra um convite para o evento We Who Wrestle with God, palestra do canadense Jordan Peterson, psicólogo e autor conhecido por suas posições conservadoras. A executiva agradece o convite e marca os perfis de Peterson, do Brasil Paralelo e do Fronteiras Web, que organiza o evento. Nisso teve uma enxurrada de críticas aí dos usuários do banco, gente falando que ia cancelar, que não queria mais saber, então foi bem polêmico. E será que cancelaram mesmo? Ah, duvido. Não, eu não acho sei. difícil. Não sei, de repente. Eu acho que não. Muita gente pode ter falado, mas fala assim na hora do calor do momento. Não. Mas não sei, vamos procurar saber O também. Nubank já teve aí algumas outras polêmicas, né, que levaram as pessoas a pensar em cancelar. Sim. Verdade. E quantos associados, quantos clientes, né, o Nubank tem no Brasil, né? Oh. Acredito que aqui na mesa tem 4, né? Exatamente. Só aqui nós temos 4. E tem uma outra notícia muito fofa que viralizou, que eu não poderia deixar de falar, que tem um pouco a ver com o que eu faço aqui, que é a previsão do tempo. Ah, que legal. É uma previsão do tempo de muita fofura, uma chuva de fofura, de uma criança de 8 anos que é muito fã da jornalista e apresentadora Jaqueline Brasil, jornalista e apresentadora da TV Globo, e decidiu fazer uma festa de aniversário toda inspirada nela. Olha. A previsão do tempo tomou conta dos doces e lembrancinha na comemoração do garoto, com direito a uma montagem dos dois no topo do bolo. No vídeo em que mostrou os detalhes da festa, ele pediu a ajuda das pessoas para chamar a atenção da jornalista e fazer com que ela visse a homenagem. E deu muito certo, a Jaqueline não só viu como gravou um vídeo pra ele diretamente das férias e postou em seu perfil. Abre aspas, achei tão fofinho, amei mesmo, obrigada. E aí ainda desejou feliz aniversário para o fã. Ela disse, muitos dias ensolarados e que você consiga realizar todos os seus sonhos. Parece que vai fazer sol para o Thales a semana toda. Que legal, né? Que legal, muito bonitinho. né? E conseguiu o objetivo também, né? Né? É bacana mesmo. 6h08 agora. Esporte. E vamos à participação da Laura Marcelo para falar a respeito de futebol agora no primeiro jornal. Bom dia, Laura. Bom dia, primeiro jornal da Prever FM. Quarta-feira começando e quarta é dia de fato do futebol. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 7 jogos fazem e abrem essa 10ª rodada do Brasileirão. 2 jogos às 7 horas da noite, outros 3 às 8 horas, uma horinha depois. E por fim, às 9h30 da noite, outros 2 jogos. Começando com Botafogo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Criciúma no primeiro horário. São Paulo e Cuiabá
Juventude e Vasco e Fortaleza e Grêmio às 8 horas da noite. Por fim, um pouquinho mais tarde, Cruzeiro e Fluminense e Internacional e Corinthians. Na Série B do Brasileirão, a 11ª rodada com tudo, jogos já rolando, Guarani 3, Ituano também 3. Empate também entre Novo Horizontino e Amazonas e Paysandu e CRB, ambos os jogos por 1-1. Nesta quarta-feira ainda teremos Santos e Goiás às 7 horas da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta às 9 horas e outros 2 jogos às 9h30, Curitiba e América Mineiro e Brusque e Avaí. No futebol feminino, um respiro de campeonato brasileiro que jogos com só rodada no final de semana. Por fim, na Eurocopa, encerramos a primeira rodada. Turquia 3, Geórgia 1. Portugal, de Cristiano Ronaldo, mas com outros gols, outros autores, 2-1 sobre a República Tcheca. Segunda rodada iniciando com 3 jogos nesta quarta-feira. Horário de Brasília, às 10, à 1 hora da tarde e às 4 horas da tarde. Croácia e Albânia, Alemanha e Hungria, Escócia e Suíça. Olha, eu não sei vocês, mas eu esqueci até de acompanhar meu time aqui no Brasil, até porque a fase tá ruim, mas para acompanhar os jogos de qualidade da Eurocopa, é sinceramente um outro nível. Amanhã a gente já começa a projetar a Copa América, dá até uma saudade de Copa do Mundo. E aí, vocês têm acompanhado os jogos da Eurocopa? Eu confesso que não tenho, né? Não tenho acompanhado os jogos, eu fico sabendo dos resultados depois com você aqui no dia seguinte, né? Mas assim, eu tive curiosidade, mas depois acabei esquecendo. A gente termina o jornal, tem outros a fazer também relativos ao jornal. Sim. Eu queria ter visto o Cristiano Ronaldo ontem em Portugal contra a República Tcheca, né? Jogou o Cristiano, você está dizendo aqui, não fez gol, mas bateu o recorde de o atleta que mais vezes participou da Eurocopa, né? Muito bacana. E com certeza a gente vai chamar a atenção quando chegar mais próximo, né? Semifinais e tudo mais. Sim. Aí sim, talvez a gente consiga ver alguns jogos. Agora, da Copa América está para começar e fica a expectativa de um bom desempenho do Brasil. 6:12. Falando em recorde, Pois não? Messi chega à Copa América com chance de bater recordes na competição. O mundo inteiro sabe que Messi é um dos principais jogadores da história e o argentino de 36 anos pode ter tudo para se notabilizar ainda mais como um dos maiores atletas que já disputaram a Copa América. Na edição de 2024, o camisa 10 da Argentina se tornará o jogador com mais participações na competição, mas a contagem não deve parar por aí. Messi chega para a sua 7ª disputa da Copa América e será o primeiro jogador a atingir a marca. O craque argentino estreou em 2007 e disputou todas as edições seguintes do torneio. Defendeu a seleção de seu país em 2011, 2015, 2019 e 2021, quando foi campeão pela primeira vez da competição. Outro recorde que pode ser alcançado por Messi é da artilharia histórica da competição. O argentino tem 13 gols, 4 a menos que seu compatriota Norberto Mendes e o brasileiro Zizinho. O craque terá a concorrência de Vargas, que foi convocado pelo Chile e tem os mesmos 14 gols que ele. Se Guerreiro for convocado para o Peru, Messi terá mais um concorrente empatando em número de gols na competição. Ao entrar em campo na estreia da Argentina contra o Canadá no dia 20, Messi chegará ao jogo de número 35 na Copa América. Com isso, ele se isolará como recordista em número de partidas disputadas na competição, se afastando de Sérgio Livingston, chileno que tem 34 jogos no torneio. Messi já foi eleito o melhor jogador da Copa América 2 vezes nas edições de 2015 e 2021. O camisa 10 está empatado com seu compatriota Manuel Ciaoni e com o uruguaio Enzo Francescoli, ambos com 2 prêmios na Conmebol. Prever FM 6:14, Brasil vence Holanda de virada na Liga das Nações Masculina de Vôlei. Só corrigindo aqui, o compatriota do Messi é o Manuel Simeone. O Brasil então venceu a Holanda e abriu uma vitória de virada na última semana da fase classificatória da Liga das Nações Masculina de Vôlei. Nessa terça-feira, a seleção brasileira contou com Darlan para ofuscar o brilho de Nimir, o maior pontuador da competição. O Brasil venceu a Holanda por 3-1 em Manilha, nas Filipinas, parciais de 24-26, 25-23, 31-29 e 25-20. Nimir foi o maior pontuador da partida com 38 acertos, assumindo a liderança do ranking de pontuadores da Liga das Nações.
Darlan foi o destaque do Brasil com 26 pontos. Com o resultado, o Brasil chegou a 6 vitórias em 9 jogos na Liga das Nações e continuou na zona de classificação para a fase final. Os brasileiros sobem para a terceira posição com 19 pontos, mas pode ser ultrapassado ainda nesta terça-feira pelo Japão, que encara o Canadá. A França e a Polônia também podem recuperar a posição perdida para o Brasil na quarta-feira, hoje, né? Dia de descanso para os brasileiros. Os comandados do técnico Bernardinho voltam à quadra de Manila na quinta-feira, às 8 horas de Brasília, para encarar os Estados Unidos. Canadá e França são os últimos adversários do Brasil na fase classificatória da Liga das Nações. A sua cidade no Primeiro Jornal. 6h15 agora, a educação capacita profissionais em primeiros socorros. Profissionais da educação de Botucatu participaram de uma capacitação em noções básicas de primeiros socorros em uma parceria entre a Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Saúde e a Faculdade de Medicina da Unesp, Departamento de Pediatria. O principal objetivo dessa capacitação é preparar educadores e funcionários para situações de emergência, reduzindo o risco de acidentes com os estudantes no ambiente escolar. Os participantes serão certificados e as escolas receberão um selo indicando que possuem profissionais devidamente treinados, cumprindo as exigências da Lei Lucas. Além do treinamento dos profissionais da educação, a rede municipal conta com diversos projetos voltados para a segurança dos estudantes. Projeto Crescer Seguro. Este projeto, que atende um grande número de alunos da educação infantil mensalmente, visa promover um ambiente seguro e livre de acidentes. Suporte básico de vida, em parceria com o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, são ministradas palestras sobre prevenção e primeiros socorros, ampliando o conhecimento da comunidade escolar. Bombeiro na Escola. Voltado aos alunos dos anos iniciais, esse programa fornece noções básicas de primeiros socorros e informações sobre prevenção de acidentes, capacitando as crianças desde cedo. Programa Patrulha da Paz, realizado pela Guarda Civil Municipal em conjunto com o SAMU 192. Esse programa promove aulas diretamente com as crianças da rede municipal de Botucatu sobre prevenção de acidentes em geral. A formação será realizada anualmente atendendo às exigências da Lei Lucas, capacitando ou reciclando professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino de educação básica. A cidade de Botucatu reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes, promovendo um ambiente escolar seguro e preparado para situações de emergência. Prever FM 6h17, evento do grupo de plantio direto da FCA, reúne cerca de 200 inscritos. No dia 15 de junho ocorreu a 7ª edição do curso de plantabilidade e regulagem de semeadoras, promovido pelo grupo de plantio direto da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. O evento contou com 198 inscritos. Já consolidado como um dos eventos mais tradicionais e bem-sucedidos realizados na faculdade, o curso bateu o recorde de inscrições dentre todas as suas edições e teve participantes de várias regiões do país. No evento, o professor Arbex e Júlio César ministraram a palestra Plantabilidade, o segredo para altas produtividades. Em seguida, o professor Edivaldo Aparecido Amaral da Silva, vice-chefe do Departamento de Produção e Melhoramento Vegetal da FCA, apresentou qualidade de sementes e plantabilidade. A última palestra da manhã foi Avanços em Tecnologia de Semeadora de Precisão, com João Paulo Freitas, de John Deere. À tarde, ocorreram atividades práticas conduzidas pelos integrantes do GPD na área experimental do grupo. O consultor agrícola Pablo Alves veio de Rondônia, especialmente para o curso. Acompanhe os conteúdos da GPD pelo Instagram e fiz a inscrição para vir participar pela primeira vez de um evento deles. O curso está sendo bom, bem proveitoso, superando minhas expectativas. Nós que trabalhamos no campo aprendemos muita coisa na prática. Hoje vim buscar mais conhecimento para melhorar minha prática. Já aprendi muitos detalhes que às vezes passam despercebidos no dia a dia, especialmente com relação à manutenção do equipamento. O professor Arbex, idealizador e coordenador do GPD, comemorou o sucesso do evento e destacou a importância de fortalecer o nome da FCA junto ao setor produtivo. Ter um bom público assim no nosso curso nos ajuda a valorizar a nossa casa. Saber que tem gente do país inteiro vindo conhecer a FCA é muito gratificante e nos orgulha bastante. Além disso, conseguimos mostrar aqui
que além do ensino e da pesquisa que fazemos muito bem, também temos uma área de extensão fabulosa. O professor também ressaltou o valor da participação dos alunos na organização e execução do curso. Agora são pontualmente 6h20 em Botucatu. Você está com a Prever FM, o primeiro jornal. Bom dia a você que está saindo para a escola. Não, acordando, né? Saindo para a escola não, né? Está acordando. Está sendo chamado para acordar, né? A primeira vez, a segunda e tudo mais. Eu acho que já tá assim, pelo menos na segunda chamada já, porque daqui a pouquinho das 7 horas, já é hora dos portões das escolas abrirem. O pessoal já tá chegando mesmo, né? Então, bom dia a você que tá acordando o seu filho, você que tá fazendo o café, né? Você que está no trabalho aí com a mão na massa, você que está correndo pelas ruas da cidade, na sua prática esportiva, você que está chegando na academia. Tem academia que abre às 5 horas da manhã aqui em Botucatu. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tem gente corajosa nesse mundo. Não é só o pessoal do primeiro jornal, não. Eu não tenho essa coragem de acordar cedo para malhar, eu não tenho essa coragem. Mas não deixe de acordar cedo para apresentar o jornal. Não, de jeito nenhum. Bom, um bom dia a todos vocês aí. Continue acompanhando o nosso primeiro jornal. E se você quer dar um alô pra gente, o nosso WhatsApp é 3440-1009. Nós vamos a um rapidíssimo intervalo comercial. Já voltamos. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Agora 6 horas e 21 minutos, estudantes de Botucatu anunciam paralisação para hoje. A Assembleia Geral do campus da Unesp de Botucatu deliberou a paralisação estudantil nesta quarta-feira, 19 de junho. O movimento reivindica melhorias na permanência estudantil e no restaurante universitário da Unesp. Durante a paralisação será realizada mais uma edição do restaurante universitário solidário. O cardápio incluirá arroz carreteiro com opção vegana disponível para garantir alimentação a todos os participantes do movimento. As organizações da paralisação incentivam a comunidade a colaborar de várias formas. Doações de alimentos para o restaurante solidário. Participação nas atividades programadas para o dia. Divulgação das informações sobre a paralisação. Articulação à liberação das atividades de quarta-feira em salas de aula. Os estudantes apontam um cenário insustentável de desmonte na permanência estudantil na Unesp como a principal razão para a paralisação. Eles destacam a necessidade de demonstrar descontentamento com a atual situação da universidade e do campus, enfatizando que a paralisação é um direito legítimo para expressar as dificuldades enfrentadas diariamente. A paralisação é o momento de colocar para fora todas as reclamações do dia a dia e dos perrengues que passamos tentando estudar, afirmam os estudantes. No entanto, a manifestação não teve muita adesão por parte dos alunos da Faculdade de Ciências Agronômicas, tendo sido mais estruturada pelos institutos que fazem parte do campus de Rubião, como o IBB, a FMB e a FMVZ. Beatriz Calvo, uma das coordenadoras do Diretório Acadêmico da FCA e aluna do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, afirma: a FCA não tem tanto envolvimento na paralisação. Embora a gente tenha conseguido o apoio oficial da direção, eles não vão cancelar a programação de aulas e essa paralisação meio que vai depender dos estudantes aderirem. E a gente podia dar uma atualizada nisso um pouco mais tarde, né, para saber de fato o que está acontecendo e quem sabe também uma palavra da direção da Faculdade de Medicina de Botucatu. E falando em Faculdade de Medicina de Botucatu, a faculdade realiza aula aberta sobre temas racionais. Na quinta-feira, dia 13, a disciplina eletiva de Saúde, Doença e Vulnerabilidade da População Negra no Brasil, oferecida pela Faculdade de Medicina de Botucatu, proporcionou uma aula aberta sobre temas raciais para os alunos interessados. A aula foi apresentada pelo professor Juarez Xavier, ativista antirracista, professor e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design
da Unesp de Bauru e teve como tema Juventude Negra e Prevenção da Violência, promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos. Durante a aula, Juarez contou sua história, além de colocar em pauta temas como a violência contra negros e o racismo estrutural, entre diversas outras situações de cunho racial. Através de uma roda aberta, os participantes tiveram a oportunidade de tecer comentários e formular perguntas. Em conversa com o Primeiro Jornal, o professor Juarez ressaltou a importância de discutir pautas raciais na universidade. É fundamental discutir isso na universidade por várias razões, né? O ensino superior no Brasil ele é fundado em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, e esse ensino ele se dava a partir do pressuposto do racismo científico. O racismo científico, que já estava em decadência na Europa, virou uma referência importante da organização social do ensino superior no Brasil e contaminou a forma de organização do Estado brasileiro. Então, o racismo científico, que é uma fabulação da forma de fazer científica, porque hierarquiza os grupos humanos, foi fundamental no Brasil. Ele determinou toda a estrutura da organização do ensino superior no Brasil no século XIX, organizou de forma segregada o acesso da sociedade brasileira à renda do trabalho, na passagem do trabalho escravizado para o trabalho assalariado. Durante 60 anos, apenas a população europeia recém-chegada no Brasil teve acesso exclusivo ao mercado de trabalho, aí à previdência social e outros direitos. Definiu o acesso à educação até o século XXI, agora no ano de 2012, o ingresso na universidade era fundamentalmente de alunos brancos, oriundos da escola particular que ingressavam na universidade. A partir dessas políticas de ação afirmativa, houve uma mudança dessa perspectiva. Ingressaram muitos jovens brancos pobres de escolas públicas, que sempre estiveram à margem do ensino público de qualidade, ingressavam jovens negros e pardos, e ingressaram jovens indígenas. Então há uma mudança no sistema de ingresso e, portanto, de formação desse segmento social. O terceiro fator fundamental resultado dessa política, por isso que é importante discutir isso na universidade brasileira, é que isso criou um mecanismo ao longo do século XX que instituiu um processo de segregação do acesso a esses direitos sociais. Em especial a questão do território. Você tem territórios onde se concentram grandes equipamentos de exercício social, biblioteca, escolas, hospitais, onde as condições de mercado de trabalho são mais interessantes que em outras partes do território, isso praticamente por um determinado grupo social. E, em função disso, criou um poder político exclusivo desse segmento social. Tudo isso passa pela universidade como ensino, para que essa discussão seja feita de uma forma classificada, organizada, com qualidade. Passa pela pesquisa, que precisa orientar novos estudos no sentido de compreender a dinâmica da segregação social no Brasil, e passa fundamentalmente pela extensão. A extensão tal qual foi definida pelo Congresso, pelo Conselho Nacional de Educação, em 2018, e confirmado em todas as instâncias políticas no Brasil de ser uma extensão emancipadora. Então, discutir temas como a questão racial, a questão da violência contra a mulher, a questão da pobreza, a questão da segregação material e imaterial na sociedade, na universidade é fundamental. Porque a universidade ajudou a construir essa segregação, o ensino superior ajudou a construir essa segregação no século XIX, e cabe a ele dar a sua contribuição para a superação da situação no século XXI. Coordenadora do NUP, a professora Jaqueline Caramori, destacou a relevância da participação do professor Juarez como docente e ativista de uma causa que contribui para a promoção da igualdade e respeito à diversidade dentro da universidade. A docente acrescentou que está realizada com o fato da FMB oferecer essa disciplina, que será concluída oficialmente na próxima semana com um encontro para feedbacks e sugestões dos alunos participantes. Agora 6h29, Câmara de Bauru aprova projeto que proíbe venda e uso de escapamentos com barulho
acima do permitido em motos. A Câmara de Vereadores de Bauru aprovou nesta segunda-feira, dia 22, uma lei que proíbe a venda e o uso de escapamentos para motos que façam um barulho acima do permitido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. O projeto agora vai para sanção ou veto da prefeita Suelen Rosim, do PSD. Com a lei, além da proibição do uso de escapamentos que emitam ruídos acima do permitido, as empresas que prestarem o serviço de venda também poderão ser multadas. Essas empresas só vão poder fazer a montagem, troca do escapamento, mantendo a originalidade dele, ou seja, sem tirar qualquer componente interno. Segundo o CONAMA, o nível máximo de ruído permitido para motos fabricadas até 1998 é de 99 decibéis. Já para motos fabricadas a partir de 1999, o nível permitido é de 75 a 80 decibéis. As empresas deverão ainda fixar um banner em local visível com a informação do limite máximo de emissão de ruídos permitido para motocicletas, conforme estabelecido pelo CONAMA. O projeto de lei ainda estabelece uma multa de meio salário mínimo à empresa que desobedecer às determinações e, em caso de reincidência, um salário mínimo. Se o responsável pelo estabelecimento for multado 2 vezes, na terceira perde o alvará de funcionamento. Já para o motociclista que for pego em um veículo com escapamento adulterado, a multa é de meio salário mínimo na primeira vez, sendo o valor dobrado a cada reincidência. Realmente é difícil, né? Você aqui em Botucatu, você não imagina, né, que possa estar circulando com esse barulho. O que mais me impressiona é que tem gente que faz isso de propósito, gosta do barulho. Eu não entendo por quê. Aí o pessoal fala, você foi jovem um dia? Eu fui. Mas eu não gostava do barulho. Exatamente. 6h31. Denúncia de crianças dormindo no chão em creche de Pirajuí. Os pais e responsáveis das crianças que frequentam os Centros Municipais de Educação Infantil de Pirajuí, no interior de São Paulo, se dizem apreensivos e com medo após denúncia de maus tratos que flagrou os alunos dormindo no chão de uma das unidades escolares. O caso teve grande repercussão entre os moradores da cidade, de pouco mais de 22 mil habitantes, e gerou preocupação naqueles que precisam da creche não apenas como um lugar para deixar o filho, mas também imaginam que o local é um ambiente seguro para o desenvolvimento dos pequenos. É um lugar para termos confiança e não medo. Pelo que vi hoje, o que me foi relatado, enquanto eu não falar com a diretora, eu tenho medo de trazer ela, relatou ao G1 a auxiliar de cozinha Vitória Correia, mãe de uma das crianças que estuda em um dos 6 CMEs de Pirajuí. Tenho minha netinha que é autista, até então a gente não sabia nada, mas quando eu recebi a notícia eu fiquei com medo. Como ficar sossegada? Pontua a aposentada Yolanda Cardoso. Segundo a denúncia, em todas as 6 unidades de educação infantil de Pirajuí, diariamente após as 13 horas, no horário de descanso dos alunos, os colchões são supostamente retirados por funcionários, por ordem da Secretaria Municipal de Educação, fazendo com que as crianças permaneçam dormindo no chão de piso frio. A situação chegou ao conhecimento do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil, que investigam o crime de maus tratos contra a criança. A Prefeitura de Pirajuí nega a situação e afirma que as imagens foram forjadas com interesses políticos. É triste, né? Ouvir dizer sobre uma notícia dessa, né? Impressionante. E para quê? Para que tirar os colchões na hora do descanso das crianças? Então, a gente sabe que a creche, normalmente, escola infantil, tem o momento da soneca das crianças, claro que sim, né? Claro e às vezes, até por ser criança, muitas crianças às vezes não respeitam esse horário, digamos assim. Elas têm sono antes, depois. Por que tirar o colchão? Não, é impressionante. E hoje em dia, com câmeras de monitoramento, com celular na mão de todo mundo, né? O mundo virou um Big Brother. E tem que fiscalizar mesmo, tem que denunciar. E as pessoas responsáveis têm que ser punidas. Em lugares como esse é até importante ter câmera, ter vigilância o tempo todo, né? Você imagina, você deixa seu filho lá sob os cuidados de uma outra pessoa, achando que ele está sendo literalmente cuidado e não está. Deixar a criança... Gente, tem que ser punido mesmo. 6h33. Primeiro Jornal, Prever FM. E o Dia do Cinema Brasileiro, o Dia do Cinema Brasileiro é hoje, dia 19 de junho. O Dia do Cinema Brasileiro, celebrado hoje, marca o dia que, em 1898,
quando Afonso Segreto filmou a Baía de Guanabara com o cinematógrafo. Os primeiros filmes brasileiros eram documentários e o primeiro filme de ficção foi Os Estranguladores, de 1908, de Antônio Leal. Em 1914, Francisco Santos produziu o primeiro longa-metragem, O Crime dos Banhados. Após a Primeira Guerra Mundial, o cinema brasileiro enfrentou uma crise devido à dominação de produções hollywoodianas. Na década de 1920 e 1930, o cinema brasileiro expandiu-se com revistas de cinema e ciclos regionais. O primeiro grande estúdio, Cinédia, foi criado nos anos de 1930, produzindo filmes importantes como Limite, de 1931, e Ganga Bruta, de 33. Nos anos 1940 surgiram as chanchadas, filmes cômicos musicais, destacando-se Atlântida, cinematográfica. Em 1949, o estúdio Vera Cruz foi fundado, marcando a industrialização do cinema nacional com filmes como O Cangaceiro, de 1953. Nos anos de 1960, o cinema novo com temáticas sociais e políticas consolidou-se como cineastas como Glauber Rocha. No final dos anos 60, o cinema marginal emergiu, associado ao tropicalismo e à contracultura, sofrendo censura militar. Em 1969, a Embrafilme foi criada para usar o cinema como ferramenta estatal. Nos anos 1970, o movimento Boca do Lixo produziu pornochanchadas, que declinaram nos anos 1980 com a chegada dos filmes pornográficos hardcore. A década de 80 viu um declínio do cinema nacional devido à crise econômica e política. O documentário Ilha das Flores, de 1989, destacou-se nesse período. Na segunda metade dos anos 1990, o cinema de retomada trouxe nova força ao cinema brasileiro com novos filmes e festivais. No início do século XXI, o cinema brasileiro ganhou reconhecimento mundial, impulsionado por novas tecnologias e um aumento no número de salas de cinema, consolidando a indústria cinematográfica do Brasil. Os 10 filmes nacionais campeões de bilheteria. Em primeiro lugar, o filme Nada a Perder, de 2018, com 11,9 milhões de espectadores. Segundo lugar, Minha Mãe é uma Peça 3, 2019, com 11,3 milhões de espectadores. Em terceiro, o filme 10 Mandamentos, o filme de 2016, com 11,3 milhões de espectadores. O quarto filme mais visto, Tropa de Elite 2, em 2010, com 11,2 milhões de espectadores. Em quinto lugar, Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, com 10,7 milhões de espectadores. Sexto lugar para Minha Mãe é uma Peça 2, de 2016, com 9,3 milhões de espectadores. Em sétimo, A Dama da Lotação, de 1978, com 6,5 milhões de espectadores. E em oitavo lugar, Se Eu Fosse Você 2, 2009, com 6,1 milhões de espectadores. Em nono lugar, Nada a Perder 2, de 2019, com 6 milhões de espectadores. E décimo lugar dos filmes mais vistos, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, 1977, com 5,7 milhões de espectadores. Agora a gente vai falar um pouco dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Lista com base nas avaliações em sites como IMDb e Rotten Tomatoes, além de títulos que fazem parte da lista da Abracine, que trouxe os 100 melhores filmes brasileiros até 2016. O Pagador de Promessas, de 1962, é baseado na peça de Dias Gomes. O enredo acompanha Zé do Burro, um homem que faz uma promessa em um terreiro de candomblé após seu burro Nicolau ficar doente. O protagonista é interpretado por Leonardo Vilar, enquanto sua esposa Rosa faz o papel da atriz, na verdade, é interpretado por Glória Menezes. Com direção e roteiro de Anselmo Duarte, a obra fez muito sucesso. Além de ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, O Pagador de Promessas é a única obra brasileira a ganhar a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Macunaíma, de 1969, é o protagonista que dá o nome ao filme. É um anti-herói sem caráter e preguiçoso. Nascido como indígena, de pele negra, ele torna-se branco e vai para a cidade grande. A história, dirigida e escrita por Joaquim Pedro de Andrade, é baseada no romance homônimo de Mário de Andrade. E com grande atuação de Grande Otelo nesse filme. Central do Brasil, 1998, dirigido por Walter Salles, que também assina o roteiro ao lado de João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein. Central do Brasil é estrelado por Fernanda Montenegro, Babilônia e Vinícius de Oliveira, Boi Neon,
nos papéis de Dora e Josué. A história fala de uma ex-professora que auxilia analfabetos a escreverem cartas para seus familiares. Em um dia comum, ela se depara com um menino que acaba de perder a mãe em um acidente. O longa foi indicado a 2 prêmios no Oscar, incluindo Melhor Atriz para Montenegro. O Bandido da Luz Vermelha, do ano de 1968, é um filme policial que se inspira na história verídica do ladrão João Acácio Pereira da Costa, conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. No longa, ele é Jorge, interpretado por Paulo Vilaça, o príncipe do prazer, que atrai suas vítimas de forma peculiar, intrigando a polícia. Tropa de Elite, 2007. Capitão Nascimento é o comandante da Tropa de Elite no Rio de Janeiro. Ele deve encontrar um substituto para seu cargo, enquanto tem a missão de derrotar o tráfico no Morro do Tucano antes da visita do Papa à cidade. O personagem é um dos papéis mais marcantes de Wagner Moura, que atua ao lado de André Ramiro e Caio Junqueira, atores responsáveis pelos personagens André e Neto. Em 2010, Tropa de Elite ganhou uma sequência que também marcou o cinema brasileiro. Vidas Secas, de 1963, é mais uma adaptação da lista. Baseado no romance homônimo de Graciliano Ramos, o filme tem direção e roteiro de Nelson Pereira dos Santos. A história foca em uma família que, junto de sua cadela Baleia, atravessam um sertão em meio a uma grande seca. Assim, os pais e os 2 filhos tentam sobreviver em meio às condições complicadas. O Alto da Compadecida, ano de 2000. Chicó e João Grilo são 2 homens pobres que aplicam golpes e tentam se virar para sobreviver no Nordeste. A dupla é interpretada por Celton Mello e Matheus Nattergaile. O elenco de O Alto da Compadecida também é composto por Fernanda Montenegro, Denise Fraga como Ave Maria e Dora. Dirigido por Guel Arraes, que também assina o roteiro do lado de Adriana e João Falcão, o enredo é baseado na peça de mesmo nome de Ariano Suassuna. Cidade de Deus, 2002. Na Cidade de Deus, a vida é difícil e perigosa entre o crime organizado e a violência policial. O filme, narrado por Buscapé, conta as histórias trágicas de vários habitantes da comunidade, seguindo também os esforços do protagonista para realizar seu sonho, ser fotógrafo. Cidade de Deus é um filme brasileiro de ação criado a partir do livro homônimo de Paulo Lins, de 1997, com roteiro de Braulio Mantovani e direção de Fernando Meirelles e Kátia Lund. O longa se tornou um marco no cinema brasileiro, tendo sido indicado ao Oscar nas categorias de melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor edição. Que Horas Ela Volta, 2015. Estrelado por Regina Casé, com direção e roteiro de Ana Muylaer, Que Horas Ela Volta faz um retrato das diferenças de classes no Brasil. Val Casé é uma empregada pernambucana que trabalha em São Paulo e vive com os patrões que a tratam como uma família, entre aspas. A filha da trabalhadora Jéssica decide ir para a cidade no ano de vestibular e, a princípio, é recebida de braços abertos pelos chefes de Val. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, escrito e dirigido por Glauber Rocha. O filme fala sobre Manuel, que após matar um coronel, parte com sua esposa em fuga. O casal acaba seguindo um grupo religioso liderado por Sebastião. Eles, entretanto, rapidamente viram alvo de latifundiários. O filme é estrelado por Geraldo Del Rey, o Pagador de Promessas, Ioná Magalhães, Tieta, e Lídio Silva, Barravento, como Manuel, sua companheira Rosa e Sebastião. Carandiru, 2003. Com direção e roteiro de Hector Babenco, o filme fala sobre o massacre do Carandiru e se baseia no livro de Drauzio Varela sobre o atentado de 1992. O enredo mostra os bastidores da ação policial desastrosa que, a fim de acabar com uma briga entre facções, deixou mais de 100 mortos no presídio. Wagner Moura, Rodrigo Santoro e Caio Blatt, Império, são algumas estrelas, dando vida a Zico, Lady Di e Deus Dete. Bacurau, de 2019, o único filme dessa seleção que não está presente na lista da Abracine é Bacurau, por ter sido lançado após a divulgação do índice oficial, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O longa fala de uma família pequena que, após a morte de sua matriarca, some literalmente do mapa, e nesse momento que uma série de assassinatos misteriosos começa a acontecer. E a crítica, apesar de reconhecimento das obras cinematográficas brasileiras, não há muita valorização pelo público no Brasil. Um estudo realizado pelo Itaú Cultural e pela Datafolha em junho de 2021 revelou que a maioria dos brasileiros não tem o hábito de assistir a produções nacionais. Segundo a pesquisa, 19% dos brasileiros nunca viram um filme nacional no cinema.
57% assistiram raramente e apenas 24% assistiram frequentemente. O Primeiro Jornal conversou com alguns moradores daqui de Botucatu para entender a recepção dos filmes nacionais e descobrir quais são os seus favoritos. A gente vai fazer o seguinte. Karina. Pode falar. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, né? E daí a gente vai ter os depoimentos das pessoas que o pessoal do Primeiro Jornal, a Ellen e a Tata, foram para as ruas para ouvir as pessoas. Você já assistiu algum filme nacional? Qual filme nacional que você mais gostou? Já já nós voltamos apresentando. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. Primeiro Jornal, Prever FM. Agora são 6h45, hoje é o Dia Nacional do Cinema. Dia Nacional do Cinema. E a nossa equipe foi para as ruas. A Ellen Bravo e a Tata Mello estiveram nas ruas de Botucatu ouvindo as pessoas sobre os filmes nacionais. Você já assistiu um filme nacional? Qual o filme nacional preferido? Enfim, vamos ouvir. Meu nome é Karina, eu não gosto de filme nacional, porque eu acho que não tem tantos efeitos especiais igual tem os americanos. Eu adoro filme americano, eu acho que é muito mais empolgante e a gente se concentra bem mais do que o filme nacional. Anderson Prado. Qual é o seu filme nacional brasileiro preferido? Tropa de Elite. Olá, eu sou Jéssica Machado, eu amo o cinema brasileiro. E alguns filmes, assim, dos que eu mais gosto, no caso, é Os Farofeiros, tem 1 e 2 agora que já está no cinema. E gosto muito também do Alto da Compadecida. Oi, meu nome é Adna, eu gosto de cinema nacional e o meu filme favorito é Cidade de Deus. Meu nome é Eric, gosto do filme Cidade de Deus. Oi, meu nome é Luana, eu gosto muito de filme nacional e o meu preferido é Minha Mãe é uma Peça. Oi, eu sou a Mari Barrilli. E gosto muito dos filmes nacionais e o último, recentemente, que eu assisti foi Meninas Não Choram. Meu nome é Jonatas, eu gosto de filmes brasileiros e o filme que eu mais gosto, assim, que eu assisti, que eu achei mais interessante é O Homem que Copiava. Que legal, bacana também tá a equipe da Prever FM nas ruas da cidade, né? Para ouvir a população sobre o cinema nacional. A gente percebe, assim, que ainda existe muito preconceito com relação aos filmes nacionais. Primeiro depoimento falou que faltam efeitos especiais e tudo mais. É verdade. Então a gente percebe assim, falta apoio, né? Falta investimento, falta tudo isso, porque talento o ator brasileiro tem de sobra. Tem de sobra. Inclusive para o exterior, né? Nós temos nomes como Wagner Moura e Rodrigo Santoro que estão fazendo seus nomes no cinema estrangeiro. Então, não tenha dúvida. A gente já está exportando, digamos assim, né? Grandes nomes também. Qual é o filme nacional preferido de vocês? Eu tenho alguns. Eu gostei do Alto da Compadecida, eu acho muito legal, né? História do Ariano Suassuna, enfim, e até grandes atores como o Matheus e o Celton, né? Eu acho muito legal, eu gosto, é um deles que eu gosto, sim. O meu filme nacional preferido, muita gente não conhece, mas é Abril Despedaçado. Inclusive tem cenas dele aí no telão com o Rodrigo Santoro, é um filme que é bastante sensível, bastante comovente, eu gostei bastante também. E o seu? É o que tá passando aí na tela, Cidade de Deus, o mais icônico de todos. Eu sou suspeita pra falar desse filme, acho ele perfeito, incrível. É um filme diferente de todos que eu já vi, muito marcante. Que mostra uma realidade do Rio de Janeiro que infelizmente continua, né? E muito bem feito. E a Tata? Meu filme preferido é Minha Mãe é uma Peça 3. Adoro uma comédia e o Paulo Gustavo, infelizmente faleceu, mas adorava muito, muito todos os filmes dele.
Que legal. Se você quiser dar sua opinião também, 3440-1009 é o WhatsApp do primeiro jornal da Prever FM. E algumas políticas públicas têm sido desenvolvidas para estimular o cinema brasileiro. Em janeiro de 2024, 2 projetos de lei que representam importantes conquistas para o setor audiovisual foram sancionadas pelo presidente Lula em agenda no Palácio do Planalto com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. O PL 3696/23 prorroga o prazo de obrigatoriedade de exibição comercial de obras cinematográficas brasileiras na TV paga. Já o PL número 5.497/19 recria a cota de exibição comercial de obras brasileiras nos cinemas, estendendo o prazo até 31 de dezembro de 2023. Chega de filmes? Chega? Chega de cinema. Hoje faltou só a pipoca, né? Ah, nossa. Pipoca de manhã, assim, ia bem também. Uma pipoquinha com manteiga. É a coisa mais gostosa quando você vai no cinema, né? No cinema. Em casa tem o conforto do lar, Eu tudo. desconfio Você pode pausar e de repente tomar um suquinho, uma cervejinha, comer alguma coisa. Mas no cinema, na hora que você chega, já tem aquele cheirinho de pipoca, né? Eu desconfio que algumas pessoas vão no cinema só por causa da pipoca. Porque é diferente a pipoca do cinema, né? Não fale mal do cinema brasileiro, né? Ah, mas eu já vi gente indo no shopping só pra pegar a pipoca do cinema, Aí, né? ó. Vai no shopping, em vez de comer algo diferente, come pipoca do cinema. E não assiste o filme? Não assistiu o filme? Aí, ó, tá vendo Tá só? vendo? Então tá aí, tá explicado. Mas alguns cinemas têm o dia do cinema brasileiro também, né? Alguns cinemas têm essa política, eu não sei como é que tá hoje, mas antigamente isso era muito comum. Por exemplo, toda segunda-feira era o dia do cinema brasileiro. E só filmes brasileiros estavam em cartaz naquele dia no cinema. Que legal, que legal. É um grande incentivo, bacana. É um grande incentivo, né? Sim. Agora são 6h50. Posicionamento de Lula sobre a taxação de compras internacionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse nesta terça-feira ser contrário à taxação de compras internacionais de até $50. Na contramão, afirmou que assumiu compromisso com a medida provisória que altera regras do PIS e COFINS. A declaração foi dada em entrevista à rádio CBN. O que eu fico meio boquiaberto é o seguinte, ou seja, quem é que compra essas coisas de $50? Eu não sei se você compra, Cássia. A minha mulher compra. Eu falei pro Alckmin, tua mulher compra. Eu falei pro Haddad, tua filha compra, tua mulher compra. Porque são coisas que estão aí, baratinha, coisa para pintura, para cabelo, um monte de coisa. Sabe, $50. Ora, por que taxar $50? Por que taxar o pobre e não taxa o cara que vai no free shop e gasta $1.000? É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 tem que pagar imposto e o cara que gasta $2.000 não paga? Gasta $1.500 não paga, gasta $1.000. Então, essa foi a minha divergência. Por isso que eu vetei. Depois houve uma tentativa de fazer acordo, houve um acordo, e eu assumi o compromisso com o Haddad de que eu aceitaria colocar o PIS e COFINS para a gente cobrar, que dá mais ou menos 20%. Isso está garantido. A medida provisória que muda as regras do PIS e do COFINS foi um meio que o governo elaborou para compensar as perdas fiscais com a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam na economia. Na semana passada, a MP foi devolvida pelo presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ao governo. 6h52, STF começa a julgar acusados de mandar matar Marielle. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira, dia 18, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra os supostos mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Se a acusação for aceita, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, se tornarão réus e vão responder a uma ação penal pelos crimes. O relator do caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Chiquinho Brazão é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eleito pelo União Brasil, foi expulso do partido após ser preso em março, acusado de ser mandante do assassinato.
é acusado pela PGR de participação em homicídio qualificado e participação em tentativa de homicídio. Domingos Brazão foi conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Também foi preso em março. Ele é acusado pela PGR de crime de organização criminosa, participação em homicídio qualificado e participação em tentativa de homicídio. Rivaldo Barbosa, também preso, chefiava a Polícia Civil do Rio de Janeiro à época do início das investigações. O envolvimento dele com o assassinato fez a família de Marielle se sentir traída, porque o delegado prometia aos parentes da vereadora que elucidaria o caso. É acusado de participação em homicídio qualificado, participação em tentativa de homicídio. Além deles, também serão julgados Ronaldo Paulo de Alves Paula, major da Polícia Militar, responsável por acompanhar os deslocamentos de Marielle, inclusive de identificar que ela participaria de um evento na noite da execução. Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, ex-assessor de Domingos Brazão no TCE do Rio, é acusado de ter fornecido a arma usada no assassinato. O julgamento ocorre no STF porque Chiquinho Brazão é deputado federal. Pela Constituição, deputados têm que ser julgados pelo Supremo, é chamado fórum privilegiado. No caso, a Polícia Federal e a PGR apontam que os crimes tiveram relação com o mandato porque se prolongaram ao longo dos anos para esconder os assassinatos, o que garante o fórum do STF. Prever FM, 5/7, petição contra a PL anti-aborto supera 100 mil assinaturas em 2 dias. O abaixo-assinado que pede o arquivamento do projeto de lei 1904/2024, que equipara o aborto ao homicídio, já conta com mais de 130 mil assinaturas em menos de 2 dias. A meta é chegar a 200 mil. A proposta intitulada Arquiva Lira foi lançada pela deputada federal Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, no sábado, dia 15. O projeto de lei, que está sendo chamado de PL anti-aborto, PL do estuprador ou PL da gravidez infantil, é alvo de críticas por parlamentares da esquerda, entidades e integrantes do governo federal. A autora do abaixo-assinado, a deputada Samia Bonfim, cita que cerca de 20 mil partos de meninas com menos de 14 anos ocorrem ao ano no Brasil. É um número assustador. Atacar o direito ao aborto legal em casos de estupro e de risco de morte materna é violentar duplamente as vítimas. Nós vamos até o fim na luta para barrá-lo, afirmou a parlamentar. O presidente Lula também criticou a proposta. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, sou contra o aborto, mas como o aborto é uma realidade, precisamos tratar como uma questão de saúde pública. Eu acho uma insanidade querer punir uma mulher vítima de estupro com uma pena maior que um criminoso que comete o estupro. Tenho certeza que o que já existe na lei garante que a gente age de forma civilizada nesses casos, tratando com rigor o estuprador e com respeito às vítimas, disse o chefe do executivo. De autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, o texto que equipara o aborto após 22 semanas ao homicídio teve o requerimento de urgência aprovado na última quarta-feira, dia 12, o que significa que o PL vai direto ao plenário da Câmara sem passar pelas comissões temáticas. Após as críticas e manifestações contrárias ao projeto de lei, o deputado federal Sóstenes Cavalcante disse que vai propor o aumento da pena de estupro para 30 anos. Atualmente, a legislação prevê pena de 6 a 10 anos de prisão, ampliada para 12 anos caso o crime envolva violência grave. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que indicará uma deputada de centro para relatar o PL, a fim de que o texto fique equilibrado. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que uma proposta dessa natureza jamais iria direto para o plenário. Isso aconteceu o seguinte, o presidente da Câmara deixou toda essa polêmica para o segundo semestre. E ele disse, vamos analisar com calma, com ponderação, e ficou para o segundo semestre. Tudo isso também porque é um ano político, né? Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.